Sejam muito bem-vindos, queridos internautas, a mais uma roda de conversa em família. E aqui conosco, quem será? Quem será que tá com ela? Vera Sancari e esta que vos fala, Ildegéria Miranda. Hoje para tratarmos do tema a importância da fala amorosa no lar. No lar. Então, hoje nós vamos trazer esse tema, porque a fala, quantas vezes a gente já ouve falar isso? A fala dói mais do que um tapa, porque o tapa você esquece. Mas a fala, a palavra fica recuando dentro de nós, né? Ecoando. Então, a importância de dentro do lar, a gente ter esse cuidado, que na rua, com os amigos, nós sempre temos palavras gentis, né? Elogios. E dentro do lar, muitas vezes isso não acontece, né, Yudi? Não. Nós nos preocupamos muito mais em falar gentil, doce e agradavelmente com aqueles que estão lá fora, com aqueles com os quais nós nos encontramos fora dos nossos portões domésticos. Com esses, na maioria das vezes, porque também não é 100%, não. Às vezes a gente perde geralmente, cotidianamente, rotineiramente, nós cuidamos com o que vamos falar com aqueles que fazem parte da nossa convivência, como dissemos, além do lar. E interessante isso, você falar, cuidamos. E por que não cuidamos no lar? Por que não cuidamos na maneira, às vezes até de pedir um favor dentro da nossa casa, né, para os nossos amores? Às vezes é aquele tom de mandar, principalmente pai, mãe, né, como os filhos. A gente tem essa faz. Fora a gente não fala pro outro, faz isso, por favor. E às vezes dentro do lar a gente não tem esse cuidado. Então, às vezes a gente fala assim, mas meu filho, ele é grosso, ele fala comigo diferente. Mas como nós estamos falando? Como está o tom da nossa voz? Porque isso é importante, o tom da nossa voz. Porque muitas vezes a gente está num tom de autoridade. E isso dentro do lar traz conflitos seríssimos. E ao mesmo tempo também, né, Yudi, da gente ficar às vezes aquela fala crítica. A gente critica muito aqueles que convivem conosco. Ou de juiz. O dono da verdade. E às vezes a gente não percebe que a gente está fazendo marcas profundas nesse espírito. Porque a gente sente como fala com a gente. Se falar um pouquinho mais alterado, olha como você tá estúpido. Mas quantas vezes será que nós falamos estúpida e não somos corrigidos? Ou quando nos corrigem, nós ficamos chateados. Estão vendo que aqui na nossa mesa tem algumas e pouquíssimas obras dentre as milhares que nós temos para abordar esse tema. Mas como você está falando da fala, livro da esperança, que tenhamos esperança no nosso falar, seja mais gentil e amoroso. Emmanuel, através de Chico Xavier, nesta obra tem um capítulo 26, que diz assim: falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Olha só, Vera, como é difícil, né? Nós temos uma recomendação de como colocar a palavra para o outro, não é? E aqui, para que nós possamos comentar, num dos parágrafos, Emmanuel diz assim: ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes.
sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Eita, que agora ficou difícil. Como Jesus, meu Deus, né? A espiritualidade, eles não facilitam. Joana de Ângeles, no livro Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, explica que a fala carinhosa é encorajadora e cria um ambiente de segurança e apoio essencial para o desenvolvimento emocional e espiritual dos indivíduos. Essa comunicação positiva fortalece as relações familiares e contribui para a elevação moral. E é verdade. E é verdade como essa palavra, ela bem colocada, incentiva o outro. Ou ela mal colocada, joga a outra pessoa para baixo. Né? É engraçado como a gente percebe que uma palavra mal colocada num momento, às vezes até no momento que você está ali fazendo o teu melhor na tua visão, sempre, né? Porque nossa visão, pode ser que para o outro não seja, mas para nós estamos fazendo o melhor. E vem uma crítica, aquilo te bate uma tristezinha, né? E às vezes... Você está sendo generosa, tristezinha... Porque geralmente o que acontece é que, como nós falamos popularmente, o sangue sobe, ferve. Estoura na cabeça. E é tão engraçado isso, porque às vezes você está fazendo o teu melhor e talvez ali realmente falte alguma coisa. Então você vê a falta que faz ter essa amorosidade do outro conosco. Fala assim, ó, legal o que você está fazendo, mas podia fazer assim, que eu acho que seria melhor o resultado. Né? Mas muitas vezes não chega, nossa, está totalmente errado. Gente, isso é decepcionante. Nós temos um texto aí, que eu sei que você vai trazer aqui para nós, mas que fala justamente dessa questão de como nós vamos nos colocar para o outro. Uma coisa é eu falar assim... Olha, Vera, você está totalmente equivocada. Olha o jeito como você está falando. Você fala agora olhando isso para a câmera, que eu quero que vocês vejam a cara que ela está me olhando. Não, fala com esse olhar que você me deu aqui, que eu já fiquei ofendidíssima. Olha, Vera, você está totalmente equivocada. Tudo que você está dizendo não faz sentido algum. E se eu falar de uma outra forma? Por exemplo, Vera... Eu penso que isso poderia ser realizado de uma outra maneira. Qual a sua opinião? Eu vou ficar magoada? Vou, mas bem menos do que na primeira. Ou talvez nem fique. Nem fique. Porque eu estou fala vem dizendo com a expressão. Isso, né? Vem com a expressão e assim, eu estou dizendo que embora eu não concordo, eu pense diferente, mas eu quero a sua opinião sobre aquilo. Tá valorizando. Estou valorizando você. É diferente de eu já, falar que tudo que você faz não tem valor algum, que você não acrescenta nada para mim. Tem uma diferença muito grande. E você vê que a gente se preocupa aqui, nós estamos falando da fala. Mas não é só a fala, porque o corpo fala. O corpo também fala. Então, como isso cria sequelas. Sequelas no outro. E em nós também. Em nós, claro, porque quando você reconhece... eu falo assim que cada vez mais, quanto mais a gente estuda a doutrina e mais aprende, a cobrança é muito rápida, né? Nós percebemos, puxa, perdi o ponto, falei demais. Na hora a gente já sente. Isso também nos faz mal, porque às vezes é aquilo que você falou, é a mesma mensagem que você está me dando em palavras diferentes. Um tom, uma vibração, com gestos, um olhar diferente. A maneira com a qual a maneira que nós conduzimos a nossa fala também é uma forma de se apresentar para o outro. É
um jeito de falar também. Então, nós temos a expressão a nossa expressão vocal e temos a nossa expressão física. Sim, corporal. Corporal. Então, nós temos as duas, e às vezes o corpo diz uma coisa e a boca fala da outra. Por isso que é importante também trabalharmos as nossas emoções e sentimentos para que nós tratemos-nos melhor e tratemos o outro melhor também. E assim, sempre ter esse olhar. Como estamos usando as nossas palavras? Em que sentido? Eu estou sendo luz ou estou sendo treva na vida do outro? Estou trazendo paz ou tormenta? Eu acho que esse olhar para nós não é só o tom da voz mais baixa, mas a qualidade das palavras. Quais são as qualidades? Como nós estamos falando de trazer a emoção, o sentimento, essa obra aqui é muito bacana. Nós deixamos um convite para que eles desejarem. É a linguagem do coração, educação dos sentimentos e cultura de paz. Vinícius Lima Lousada. E nesta obra, ele fala assim para nós. O capítulo intitulado A Linguagem e o Progresso Espiritual. E ele fala assim: para que valorizemos a fala, esse instrumento de sociabilidade, é preciso que analisemos a qualidade desta em nosso cotidiano, que foi o que você falou, Vera. É de bom alvitre que nos questionemos: que tipo de linguagem temos oferecido às almas que compartilham a vida conosco? Como nos comunicamos? O nosso modo de falar é, sem dúvida, uma radiografia do que carregamos na alma. Nossa, essa parte como afirmou o educador celeste, porque ele vem trazer algo aqui, o que nós sempre repetimos. Verdade, Vera? Verdade. Que tudo é uma lembrança do que? Uma recordação, uma rememoração, é trazer para nós, em outras palavras, o que já foi dito por Jesus, já foi nos ensinar, já foi nos mostrado por Jesus, que é a seguinte fala: pois da abundância do coração fala a boca dele. Veja só, né? E eu achei essa fala, parte, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. Isso mesmo, é muito interessante, né? A nossa fala é sem dúvida, e não é essa fala que nós construímos, preparamos para fazer muitas vezes uma palestra ou para apresentar um trabalho. Ele está falando da fala do cotidiano, da reação aqui, do dia a dia, nos nossos lares, com aqueles mais próximos. E, logicamente, isso vai ser ampliado para toda a nossa convivência. Sim, e é importante isso, é a reação. Porque é ali que nós vamos ver a qualidade da nossa fala. Ali que nós vamos entender se a nossa linguagem é uma linguagem de amor ou não. Porque quando eu penso, eu me preparo para falar, aí não sou eu dentro da minha essência verdadeira. Eu estou me preparando. Agora, quando você me fala algo e eu reajo, então é como eu tô. Porque você vai preparar algo para apresentar e isso também nos auxilia bastante, né? Nos auxilia muito, porque quando nós estamos estudando para trazer uma fala para alguém, como dizemos, nós estamos aprendendo. E às vezes nós olhamos e até pensamos assim: será que eu coloco isso? Não coloco? Porque será que eu ia falar de verdade isso? Mas nós temos sempre que lembrar que quando nós preparamos uma atividade, falando aqui nas nossas atividades espíritas, nós não estamos trazendo o que eu penso, estou dizendo por falar. Nós estamos embasados, nós estamos trazendo conteúdo que nós estudamos, que nós lemos, que nós buscamos na doutrina espírita, sempre embasado ali nas obras, no Pentateuco, na Revista Espírita e nas obras complementares sérias que vêm nos clarear o pensamento. Agora,
E isso é uma preparação para um estudo, para coordenar um grupo de estudo, para levar uma palestra ou para apresentar qualquer que seja a atividade. Outra coisa é a nossa fala corriqueira, Sim, é a ali do dia a dia. com a Quem família. dera nós pudéssemos falar tão bonito todos os dias como nós falamos uma vez ou outra. Não, e bonito de verdade. Que seja assim, vinda do coração. Porque o bonito decorado, é que, como nos fala essa mesma obra ali, ela nos fala: a fala é uma ferramenta que desenvolvemos em nossa evolução espiritual, na pluralidade das existências que atravessamos. Martiriza pelos aspectos tá pequeno aqui. Achou aí? Socioantropológicos das vivências facultadas pela providência divina em nosso benefício. Então, você vê, aqui ela é uma ferramenta para nós. E claro, tudo isso que nós estudamos, quando nos preparamos, né, para fazer um trabalho, isso nos ajuda, porque vai ficando gravadinho ali no nosso perispírito, nós vamos colocando conteúdos, né, cada vez mais. Então, isso nos ajuda bastante. Então, essa fala do dia a dia, ela necessariamente não tem que ser com essas palavras bonitas, mas ela tem que estar com um sentimento limpo e verdadeiro. É sempre aquele olhar. O que me move? O que me move falar com o meu marido dessa maneira? O que me move falar com o meu filho, com os meus parentes? É realmente um amor verdadeiro, fraternal? Ou é para eu ser a bonitinha? Porque é isso que a gente sempre tem que estar olhando em nós, Hilde. Será que eu sou isso? Eu sou ou estou me fazendo? Na maioria das vezes, nós estamos naquele momento, como você disse, estamos fazendo, né? Então, mas é trabalhar para que isso seja verdadeiro, seja natural, que a gentileza seja algo natural para nós. Desculpa, gente. Então, Vinícius, fala aqui, traz para nós sobre essa importância do falar. E quando ele traz, relembra essa fala de Jesus, né? Da abundância do coração, que pois da abundância do coração fala a boca dele. Ele diz assim: evidentemente, coração é compreendido aqui em seu aspecto simbólico. Entendamos, pois, como nos ensina Honório Onofre Abreu na obra Luz Imperecível, estudo interpretativo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E ele fala assim: o coração, como reservatório de experiências colhidas e repetidas no tempo e no espaço, possui valores de utilidade atual, outros de gradação relativa e outros já totalmente superados. O coração aqui diz respeito à nossa natureza moral, não ao órgão cardíaco. Olha que interessante. Quem somos? É isso que a gente sempre traz aqui. Quem somos de verdade? Qual que é essa essência? Então, quando nós falamos assim, o quanto é importante nós estarmos atentos às nossas falas. E principalmente aqui, que somos com as crianças. O quanto nós podemos auxiliar os nossos filhos, potencializando as qualidades e não focando nas dificuldades deles. O quanto a nossa fala amorosa, carinhosa, de incentivo, vai ser benefício para esse espírito, para o futuro. Sim. Porque vai se tornar um ser humano muito melhor. Porque às vezes os pais entendem que você educar, você guiar pelo bom caminho, é você ficar ali batendo o martelo, né? Na mesma tecla, tipo, ficar ali repetindo, não, você erra aqui, você erra ali, você... Isso não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Porque essa dificuldade, às vezes a gente vê em algumas criações que, às vezes as pessoas hoje já adultas falam, mas a minha mãe era muito dura, me falava como eu fazia isso errado, reclamava até do meu cabelo, disso.
Então são coisas que às vezes você está falando e você não se percebe. E são coisas tão pequenas dentro do universo de coisas boas, de situações valorosas que nós vivemos, e a pessoa fica apontando, cutucando, como nós falamos, fica ele frisando Não deixa e esquecer. afirmando apenas o negativo, aquilo que você traz de ruim, quando deveria trabalhar com essa amorosidade. Porque cria, às vezes, inseguranças para esse espírito futuramente. Então, às vezes, se torna um adulto inseguro, não enxergando as suas qualidades e o seu potencial, porque passou, às vezes, a infância sendo demonstrado ali por uma má inclinação, por uma necessidade de se melhorar. Então, a gente percebe a importância dessa fala, principalmente nós como pais, Sim. avós, tios, todos que Os familiares, convivem, os né? familiares que Porque- convivem com uma criança. A importância de frisar as coisas boas, de valorizar, mostrar sim o que precisa se modificar, porque é papel, responsabilidade. é responsabilidade, mas não ficar ali só batendo Como- naquela tecla. Martelando, como nós dizemos, martelando só no ruim, só nas coisas que a pessoa já traz, né? Que o espírito já traz em si, que está conosco justamente para atentarmos. E olha, essa fala não é muito interessante, essa fala não vai modificar. Já ouviu alguma vez uma criança, um jovem, alguém da sua conversa dizer assim: essa fala não está me ajudando em nada? Já a gente já ouviu. E como também, às vezes, né, alguém da família, uma sobrinha, alguma coisa, vem falando, puxa, mas o jeito que a mãe fala comigo não me ajuda. Não me ajuda, ela não fala como você fala. Então, é complicado, mas ao mesmo tempo, daí tem aquilo, né, Hilde? Evolução daquele espírito. Porque às vezes não é porque nós somos pais e mães que nós vamos acertar. Que nós somos sempre certos, nós não somos, nós tentamos fazer sempre o nosso melhor, mas às vezes também a gente tem que ter esse olhar, às vezes quando chega, né, um sobrinho, alguém falar pra gente, fala, não, mas ó, entenda, a tua mãe tá fazendo o melhor que ela pode nesse momento. E a dinâmica da família é justamente para auxiliar a todos. Não existe perfeição no núcleo familiar, seja ele qual for. Todos nós estamos ali para que eu possa, através dessa convivência, aprender, observando, conversando, estudando em família, para que nós possamos aparar aquilo, né, como comumente falamos, as arestas, para trabalhar as nossas dificuldades nas nossas relações. E a fala, ela é muito importante, porque muitas vezes ela é destruidora. Sim, mas também a importância, às vezes, da família ter essa liberdade de dentro do lar, ali dentro com o seu núcleo familiar, às vezes falar, puxa, mas hoje tua fala magoou, né? Porque às vezes também o outro nem se percebe. Ele tá te machucando e ele não percebe, porque para ele tá normal, porque vai muito daquele dia, eu tô com o ouvido mais sensível, eu tô mais sensível, o outro às vezes tá com uma fala mais dura, ou não, às vezes ele tá falando como sempre falou, mas eu naquele dia tô mais doloridinha, e daí conforme ele fala me machuca. Então quando a gente consegue ter essa liberdade dentro do lar mesmo, falar, puxa, hoje, por que você falou assim? Na observação, inclusive, quando nós estamos atentos a essas questões, até isso faz diferença, porque aí você já observa, hoje eu vou ficar quieta, hoje eu não vou falar muito, porque a Vera hoje não está no dia muito agradável, hoje ela não está se sentindo bem. Então nós vamos observando, mas isso faz parte da gentileza da convivência. E nem sempre nós Isso acontece. conseguimos nos comportar dessa forma, né? Vinícius, aqui nessa obra, Vera, o Vinícius Lima Lousada, ele traz um trecho da Revista Espírita de 1866,
maio de 1866, ele diz assim, quer dizer, ele traz o que está na Revista Espírita. Ele anota aqui, feliz aquele cujos sentimentos, parte de um coração puro, espalhem em seu redor como uma suave atmosfera que faz amar a virtude e atrai os espíritos bons. Seu poder de irradiação é tanto maior quanto mais humilde for, isto é, mais desprendido das influências materiais que atraem a alma e a impedem de progredir. Veja a importância de nós, então, como ele diz aqui, de nós espalharmos ao nosso redor essa atmosfera amorosa, que é o tema, a proposta desta roda, amorosa. Essa fala amorosa, né? Porque a fala, o pensamento, né? A palavra, ela tem poder, muito poder, e nós não nos apercebemos de quão poderoso é às vezes uma palavra que nós jogamos para o outro, né? Que nós mandamos para o universo. E assim, nós somos afetados pelas falas como afetamos aqueles que convivem conosco. Então, se olhar, se perceber mesmo, se perceber se nós estamos estamos jogando a semente, né, com qualidade, com amor no outro, porque é que nem você falou, às vezes nós soltamos uma palavra, uma crítica, e nós nem se percebemos o estrago que vai fazer naquele espírito. Nós às vezes não temos noção. Então a importância da gente ter essa fala sempre olhando, não é só uma fala gentil, mas é uma fala para que dê fruto para o outro, que o outro possa crescer, possa evoluir. É porque você pode ser gentil sem sentimento. Sim. Você pode ser gentil por educação. Exatamente. Mas o importante aqui que a gente traz hoje é essa fala dentro do lar, amorosa. Para ela ser amorosa, ela tem que ter o quê? Amor. Amor. Sentimentos bons, emoções que possam fazer florescer em nós os bons sentimentos, as boas sensações, que através do nosso despertar, através daquilo que vem em nós, por isso que às vezes a gente fala, eu estou fervendo de ódio, ou eu estou explodindo de amor, mas vem através de uma emoção. Sim, de um sentimento. Que aí tem vários braços para os nossos sentimentos, vai nos levar a um sentimento ou outro, dependendo da emoção, e agora eu me lembrei até do filme Divertidamente, porque são as emoções que é a alegria. Como você vivencia essa alegria? Quais são os sentimentos que essa alegria vai proporcionar, causando impacto na minha conversa diária com o familiar, no meu diálogo no dia a dia? Ou como é que essa tristeza chega para mim, afetando-me a tal ponto que eu sou capaz de magoar o outro para que ele fique tão triste quanto eu. Sentir a mesma dor que eu estou sentindo. É isso que a gente tem que se olhar. E o intuito hoje dessa roda de conversa é nós olharmos para nós, né? Para nós, para o nosso núcleo familiar, jogar essa semente, porque família tem que ser regada todos os dias, gente. Se ela ficar sem nós colocarmos uma pitadinha de amor, de paciência, de perdão, ela não funciona. Ela não funciona. A família é uma via de mão dupla, né? Eu faço, você faz, o outro faz, e quando vê, nós todos estamos andando na mesma direção. Então a importância da gente sempre estar consciente disso. Eu acho que era isso que nós queríamos deixar. A pergunta, nos conta aí depois nos comentários, como está a fala de vocês? A nossa. Não, mas nesse momento eu quero saber a de vocês. Coloca lá que eu quero saber se estão com a fala amorosa ou não. Estão, que nem o filme Divertidamente, né? Que mostra lá as reações. Qual é a emoção? Qual é a emoção que está movendo a tua fala? Então conta para nós poder conhecer um pouquinho mais. Porque também tem isso, né, Vera? Cada um está passando por um
uma situação neste exato momento que aqui nos encontramos. Pode ser que um chegue e fale para nós, escreva no comentário que a fala dele não é uma fala tão amorosa assim, porque aí tem as circunstâncias da vida, mas é justamente educar essas situações que nos chegam através dos nossos pensamentos e das nossas emoções, para que a nossa linguagem seja essa linguagem construtiva, seja uma linguagem de amor, para que nós, então, vivamos em paz nos nossos lares. Porque essa linguagem também é instrumento, como foi dito aqui pelos vários autores, também é instrumento dessa paz no lar. Da paz e dessa forma de evoluirmos juntos. Então, assim, conversem conosco, nos fale das suas falas que nós queremos saber e que possamos ter deixado, né, um pouquinho do conhecimento dos livros, dos autores, dessa equipe espiritual que tanto nos ajuda. Que Deus, Jesus, os bons espíritos nos abençoe a cada dia ter uma fala mais amorosa e que possamos nos encontrar na próxima roda de conversa em família. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.